Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SQL. Eu queria mostrar aqui os comandos mais básicos do SQL voltados para o DDL, né, o Data Definition Language, que seria o criar, alterar e o dropar, né, apagar a nossa tabela. Vamos lá? O criar tabela, primeira coisa, a gente tem aqui a syntax, que seria create table, nome da tabela, e vou passando os atributos que eu quero que essa minha tabela tenha, para depois eu poder colocar o tipo de dado, certo? Então, seria atributo 1, tipo de dado que eu quero. Como exemplo aqui, a gente pode criar a tabela pessoas. Então, create table, pessoa, perceba, nome da tabela. Primeiro atributo que eu quero para minha entidade pessoa seria o CPF. É do tipo char, certo? E aqui eu posso colocar algumas características, eu posso atribuir algumas possibilidades aí para minha tabela. Por exemplo, o CPF, ele vai ser a primary key, vai ser a nossa chave primária. Então, assim, se eu quiser fazer uma referência à minha tabela pessoa a partir de qualquer outra tabela, eu vou fazer pelo CPF, que é algo único. De cada pessoa vai ter o seu, não tem duas com o mesmo, não se repete. Então ele já trata várias das possibilidades aí. Aí, ó, vírgula, não podemos esquecer, o próximo atributo. A próxima coisa que eu quero colocar seria o nome da pessoa, que é um varchar, var de variable, character, seriam caracteres variáveis, de um tamanho de até 200, mas pode ser menor, que aí o banco de dados vai gerenciar isso bem pra gente. E eu quero not null, sempre tem que ter o nome da pessoa, ok? Então, não nulo, vírgula, próximo atributo. É o CEP. Diferente do nome, o CEP não varia, o CEP sempre tem o mesmo tamanho. Então eu coloquei char, são sempre 8 caracteres, né? E aqui eu coloquei null. Às vezes eu vou ter o CEP e às vezes não. O CEP pode aparecer vazio. Nascimento. Nascimento ele é um date, é uma data não nula. Eu tenho que colocar sempre o nascimento. Entre um campo e outro sempre vírgula, não podemos esquecer. E o nosso último aqui, ó, quantidade de filhos. Seria um valor inteiro. Percebam que eu não coloquei nem not null, nem null depois. Então, isso aqui quer dizer que eu vou colocar, que pode ser null, tá? Por padrão, ele vem como null. Se eu quiser obrigar a ser não nulo, eu preciso especificar. Se eu não especificar nada, ele é nulo. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui seria essa... Reparem que algumas coisas estão em letras maiúsculas. Por convenção, tudo que é comando assim do SQL, a gente vai usar letra maiúscula. O que forem coisas mais variáveis, tipo o nome da pessoa, o nome dos atributos, letras minúsculas. Isso facilita muito a leitura do código. Próximo comando que a gente tem de DDL é o alter table. Percebam, mantendo aqui, né, a nossa convenção. Então, alter table, o nome da tabela, espaço, o comando que eu quero executar, certo? Então, exemplo, alter table, nome da minha tabela é pessoa, e eu quero adicionar o atributo a essa tabela, altura, do tipo decimal 32. O que seria o decimal 32? Por exemplo, 1,78. São 3 dígitos, dos quais 2 estão depois da vírgula, ok? Então isso é 32. 3 dígitos de número com 2 depois da vírgula. Seria adicionar a altura. E o nosso último comando DDL que a gente vai ver aqui é o drop table. O drop table, ele é o mais fácil, ele destrói a nossa tabela. Então é só drop table, nome da tabela. Vejam, como construir é muito mais difícil do que destruir, né? Então, drop table, nome da tabela. Pronto, acabou a tabela. E é isso aí, pessoal. Obrigado.